A TV Serra trabalha diariamente para levar até você muita informação, reportagens e entrevistas diariamente. A gente quer te mostrar o que acontece em Farroupilha. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores nesta sessão do dia 9 de junho de 2026. Ordem do dia. Em primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo 05/2026. As emendas primeiro, né? Emenda substitutiva 01/2026 ao projeto de lei do Legislativo número 05/2026. Suprime-se a expressão em língua inglesa lots, pode falar inglês aqui, né? Lots of socks, é isso? O meu inglês está bom. Na emenda e nos artigos 1º e 3º do projeto de lei. É porque está aqui na sequência, ó. Está primeiro a emenda aqui para mim. A emenda voto primeiro. Obrigado. Do Legislativo número 05/2026, que institui no calendário oficial no município de Farroupilha o Dia das Meias Trocadas em alusão à conscientização sobre a síndrome de Down e da outras providências. A autora, a quem passo a palavra, vereadora Fran Bonassi. Boa noite, presidente, colegas vereadoras, vereadores, ao público que nos acompanha de suas casas, ao Adamati representando a imprensa. Presidente, esse projeto aqui é um projeto muito simples, né? Por mais que a gente fez algumas emendas aqui para alterar de acordo com o que a nossa procuradora solicitou, ele é, na verdade, um projeto de conscientização sobre a síndrome de Down, né? Que vem de encontro ao que a gente vem trabalhando já desde o início do nosso mandato, que é da visibilidade a essas pessoas, né, que possuem alguma deficiência, que possuem alguma condição, e o síndrome de Down não é diferente. Então, aqui a gente pede para que seja votado, para que esteja no calendário oficial, então, o Dia das Meias Trocadas, né, que é celebrado anualmente no dia 21 de março. E a data tem como objetivo, então, promover a conscientização da população sobre a síndrome de Down, incentivando a inclusão, o respeito à diversidade e a valorização das pessoas com deficiência. Aqui no mês, né, de março, a gente teve a exposição Olhares, onde foi bem importante para esta casa, teve muita visibilidade também e adesão do público externo, para a gente realmente conscientizar, mostrar que essas pessoas existem e tirar, muitas vezes, né, essas pessoas da invisibilidade da sociedade. Então, eu acho que quanto mais nós tivermos iniciativas como essa, que trazem à tona, né, a conscientização, a gente promove também um ambiente mais empático, mais inclusivo e que possa dar a essas pessoas o pertencimento de viver em sociedade. Então, eu gostaria muito que vocês pudessem votar na noite de hoje, né, e aprovar esse projeto, então, para a gente ter este dia no calendário. Obrigada. Obrigado, vereadora Fran. Emenda supressiva número 02/2026 ao projeto de lei do Legislativo número 05/2026. Suprime os artigos 3º e 4º do projeto de lei do Legislativo número 5/2026, que institui no calendário oficial do município de Farroupilha o Dia das Meias Trocadas em alusão à conscientização sobre síndrome de Down e da outras providências.
Passo a palavra à vereadora Fran Bonassi. Como eu havia já explicado sobre o projeto, na verdade, essas emendas são só ajustes ao que a procuradora nos solicitou, né? Então, a gente retirou a parte da língua inglesa, a gente suprimiu, e também suprimiu os artigos 3º e 4º, então, deixando apenas o artigo 1º, que é o que eu li ali, tirando já a parte em inglês, e também dizendo o que essa data promove, né? Que é a conscientização da população sobre a síndrome de Down. Então, peço para votar os 3 juntos, acredito que seja dessa forma. Não sei se tem que votar um por um. Nós vamos ter que votar individualmente, mas então, já seguimos a votação aqui. Obrigado, vereadora Fran. Então, em votação, a emenda substitutiva 01/2026 ao projeto de lei do Legislativo 05/2026. Em votação. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em votação, a emenda supressiva número 02/2026 ao projeto de lei do Legislativo número 05/2026. Aprovada por todos os senhores vereadores. Em votação, o projeto de lei do Legislativo número 05/2026, que institui no calendário oficial do município de Farroupilha o Dia das Meias Trocadas. Em votação. Aprovado por todos os senhores vereadores. Eu só quero pedir ao vereador Joel Correia que registre a presença ali, se for possível. Ok? Muito obrigado. Seguindo, então, a votação dos projetos nessa noite, projeto de lei do Legislativo número 08/2026. Aprova a denominação para via pública municipal, com a palavra o vereador Darlan de Jesus. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras. Eu peço para que fique em primeira discussão o projeto, devido a um dos familiares que estaria presente aqui na casa, está internado. Então, para que semana que vem os familiares possam estar aqui. Obrigado, vereador Darlan de Jesus. Permanece em primeira discussão projeto de lei do Legislativo número 08/2026. Encerrado o espaço dos projetos, passamos ao espaço dos requerimentos. Requerimento número 36/2026, convite aos representantes da AFAPAM e Ecofar para explanar sobre a importância da reciclagem da coleta seletiva de lixo. Com a palavra o autor, vereador Juliano Balgarten. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, cumprimentar a todos. Senhor presidente, eu peço que retire o requerimento de pauta, que eu vou fazer uma correção, que eu me confundi num nome. E semana que vem a gente volta, e não tem como ser verbal, e para seguir toda essa linha que a gente adotou na semana passada, então eu retiro, e semana que vem a gente vai votar outro. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano. Então, fica retirado o requerimento número 36/2026. Requerimento número 37/2026, convite aos representantes do grupo responsável pela elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Farroupilha. Passo a palavra ao vereador Roque Cervenini. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas presentes, a imprensa, esse requerimento, ele faz um convite para que esse grupo da Universidade de Caxias do Sul, que foi contratado pela Prefeitura de Farroupilha para fazer um estudo sobre a questão da água, do abastecimento da água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e gestão de resíduos sólidos, para que eles possam vir a esta casa falar sobre esse estudo. Eu quero fazer uma observação aqui nesse requerimento, porque ele foi modificado a pedido até de alguns vereadores para que a gente pudesse convidá-los a vir a esta casa apenas após o estudo concluído.
Ontem à noite eu falava com alguns representantes da AFE e eles têm um entendimento exatamente como eu tinha, e tenho ainda, que o estudo em andamento seria importante eles virem a esta casa quando o estudo está em andamento, exatamente para a gente entender qual é a abrangência do estudo, qual é a metodologia, quais as formas, enfim, abordagem, de que forma vai se desenvolver esse estudo, exatamente como foi apresentado ali para a Prefeitura Municipal. Mas os vereadores entenderam que um estudo ia trazer apenas um estudo em andamento. E o que me causou surpresa é que hoje pela manhã, né, os vereadores que disseram isso foram na Universidade de Caxias do Sul ver esse estudo, individualmente, e eu gostaria que viesse a esta casa para que todos os vereadores tivessem acesso a esse estudo. Mas o vereador Juliano e a vereadora Fran foram de manhã a Caxias, exatamente quem se contrapôs ao meu requerimento, para ir lá ver o estudo. Vereador Roque, siga. Parece que virou mania aqui na casa. Então eu... Vereador Roque. Obrigado. Então eu entendo que todas as iniciativas são bem-vindas, inclusive a essa que foi a Caxias do Sul. Eu não considero isso um ato ruim, pelo contrário, é muito bom porque são elementos que vêm e contribuem para o debate dessa casa, enriquece, traz conhecimento, mas creio que o que eu propus aqui também traria a todos os vereadores a oportunidade de conhecer e saber como que está o andamento desse estudo, que é um ato digno, elogiável por parte do Executivo que contratou para fazer esse estudo. E eu acho que o Poder Legislativo teria essa oportunidade de conhecer. Mas fica, então, o convite para que, quando concluírem esse estudo, que venham até esta casa apresentar o estudo feito. Ou seja, nós não teremos muita opinião a dar, vamos receber o estudo e aceitar ele, enfim, do jeito que ele estiver. Então, é isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervenini. Passo a palavra ao vereador Juliano Balgarten. Bom, só para dizer que eu me manifestarei favorável ao requerimento e, de fato, nós estivemos lá, eu e a vereadora Fran, visitando o ISAM, e foi uma decisão individual, uma decisão que nós tomamos de ir antes mesmo de requerimento ou não, porque nós temos a liberdade de optar por ir ou não. E caso contrário, se tivesse a vinda, eu não veria empecilho de ter ou não ter, até porque é importante. Mas o senhor também pode ir até lá, qualquer coisa eu tenho contato do professor Juliano, eu passo para você, e se fizer um outro requerimento para convidar o CISGA, quem for, eu vou votar favorável, eu não vejo que é um demérito. Eu fui por uma questão particular, porque eu achei que deveria fazer a visita. Não porque eu deveria prestar contas para o A, para o B ou para o C, até porque a gente tem se debruçado todos os dias sobre a temática da água e nós estamos fazendo inúmeras atividades. Algumas de caráter coletivo, com a frente parlamentar, outras cada um no seu mandato, do seu jeito, e é assim que a gente vai trabalhar e está tudo certo. Então, sempre nós vamos prestar contas, nós não vamos falar uma coisa e fazer outra. Então, não se preocupe que da minha parte não será empecilho, não será um impedimento para vir antes, depois ou agora, porque quantos requerimentos a gente vota aqui para convites que, se a gente for pegar o conteúdo, o contexto, ele não é algo que modifique o status, que mude a sociedade. Então, eu voto favorável ao requerimento e a informação que nós tivemos, né, que está bem preliminar, eles nem montaram ainda a parte da oitiva com a comunidade. Que depois que fizer isso, inclusive, presidente Davi, nós falamos que a Casa Legislativa, conversando com o presidente, conversando com a instituição, a Casa Legislativa pode ser o palco do debate, quando for feitas as audiências públicas, quando for feitas as oitivas aqui, porque acho que é o espaço mais adequado do fórum. Tem o Salão Nobre? Tem, mas aqui a gente tem mais de 200 lugares. Então, nós fizemos esse convite extraoficial, então, para que o Poder Legislativo esteja envolvido. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. Então, coloco em votação o requerimento número 37/2026. Aprovado por todos os senhores vereadores. Está encerrado o espaço dos requerimentos
E nós passamos ao espaço de comunicação de lideranças pelo tempo de até 3 minutos para manifestações sobre assuntos e ações da bancada ou do bloco parlamentar. Com a palavra, o líder de bancada. Está encerrado o espaço de liderança. Espaço de explicação pessoal, pelo tempo de até 2 minutos para falar sobre ações do seu gabinete ou assunto de interesse coletivo. Com a palavra, o vereador Juliano Balgart. Presidente, colegas vereadoras, vereadores, nesse espaço de 2 minutos que eu tenho, mas terá tempo suficiente. Eu quero retomar um assunto que alguns dias atrás o vereador Caleb trouxe para o nosso parlamento, que é um assunto latente na comunidade, hoje também recebi algumas mensagens, que é a questão da possível retirada dos parklets. Até ontem o vereador Caleb pediu uma opinião da FEA. E uma das pessoas que me mandou mensagem hoje me disse o seguinte: é um dos poucos espaços que a gente tem na cidade e vai ser retirado. Inclusive o ex-prefeito fez uma fala que disse que o ciclo passou, enfim, eu acho que ele perdeu a oportunidade, né, de evitar, mas é a opinião dele e etc. Pois vejam só, eu, na legislatura passada, eu não gosto de falar eu, para não ficar um negócio de estrelismo, mas na legislatura passada eu propus, primeiro como projeto de lei, instituir um programa chamado A Rua do Lazer, que tinha por finalidade, nos domingos, fechar o calçadão da Júlio, fechar o fluxo de veículos. Eu retirei o projeto de pauta porque o projeto tinha caráter inconstitucional e não ia ser aprovado. Certo? E eu encaminhei como sugestão, como indicação, e não voltou. Assim como 102% das coisas que a gente mandava antes e continua mandando que não voltam. Eu acho que nós poderíamos, vereador Caleb, juntamente com os demais colegas, fazer um debate, porque nós precisamos evoluir enquanto cidade. E enquanto cidade eu não vejo que se resume só a estacionamento. Eu acho que as pessoas precisam viver a cidade. Um exemplo é o Vivere. O Vivere voltou para o lugar dele. Acho que perderam a data. Acho que a data não é boa. Mas voltou para o lugar de origem. Um lugar que acolheu, que abraçou as pessoas. E eu acho que a gente tem que fazer esse debate por mais espaços públicos para as pessoas viverem em Farroupilha. Só para concluir, senhor presidente, para que Farroupilha não seja somente vista como uma terra do trabalho e do dormitório, mas também que as pessoas possam viver. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Está encerrado o espaço de explicação pessoal. Espaço do presidente. Quero só agradecer a todos, agradecer à imprensa, agradecer a todos que estiveram conosco até este momento. E as pautas também que nós levantamos aqui, obrigado a todos. E encerrado o espaço do presidente, nada mais a ser tratado nesta noite, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.